esqueça. Pronto. E o que acontece também na gravação, tá, gente? A memória do celular vai pro saco, né? Essa gravação aí que eu faço com o celular, né? Então, eu tenho que estar toda hora cortando, tenho que estar já editando e já fazendo também outro vídeo, depois a mesma coisa, porque senão a memória vai ligeirinho. Isso que eu tirei um monte de coisa que eu tinha aqui no celular, tá? Então fica complicado. E assim, quando eu faço pelo Zoom, ele já compacta, né? E eu só boto lá no YouTube e deu pro louco. Então é mais rápido, mais prático para mim. Mas vamos lá, vamos ver como é que fica, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui o vídeo. Não sei se alguém já chegou a olhar, né? Mas aqui eu estou falando sobre o cilindro de gás e depois eu falo um pouco sobre o arame, tá? Na hora da gente fazer a preparação, então, para os parâmetros de soldagem, tá? Então, um pouco da instalação ali do cilindro, depois um pouco também de uma dica que eu dou, de uma formulazinha prática ali, tá? Para a gente saber quanto de gás é necessário, de vazão ali, para que seja suficiente para fazer a soldagem, tá? Então, tem esse detalhezinho aí para a gente dar uma verificada. Deixa eu ver se eu compartilho aqui. Deixa eu só voltar aqui, eu acho que pegou. Cilindro de gás aqui, gente. Então a imagem ficou ruim porque eu botei numa formatação muito baixa ali, né? Professor, não tá pegando o áudio não do vídeo. Como? Não tá pegando o áudio do vídeo. O áudio não? Tá. Não. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para mexer no áudio. Feito uma vez. Áudio. Uhum. Som, compartilhar som. Vamos ver se vai dar agora. Depois do manuseio, né? Comer, Para vocês agora? sem lavar as mãos, né? E depois aqui tem mais alguma coisa sobre o armazenamento em local com ventilação, né? O que acontece se tem um vazamento de argônio? Se está num lugar onde ele é pequeno, né? Um lugar pequeno, pode acontecer dele retirar o oxigênio desse local e ficar só ele. Chegaram a escutar alguma coisa, pessoal? Sim, não estou nem me ouvindo. Agora pausou, travou, o que aconteceu? Deixa eu interromper aqui. Ô, senhor. Estão me ouvindo, pessoal? Estamos. Sim. Sim. E nós tava conseguindo escutar antes a
a parte ali que estava explicando o vídeo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Sim. Sim, senhor. Só voltar ali Sim. e deixa eu ver se agora vai dar para vocês ouvirem o som. Mas painel de vídeo, ocultar controle de reuniões, estão ouvindo? Eu falar, pelo menos? Eu sim. Tá, deixa Sim, eu... tô falando sim. Tô falando Sim, aqui, a senhor. gente escuta. Ô, Do vídeo? Não, Não. o vídeo não. agora não, mas antes nós estávamos escutando o senhor logo a primeira vez. Deixa eu voltar aqui, por causa que tá dando um conflito aqui no negócio. E de agora? materiais não ferrosos, tá? Não? Então aqui Sim? vem o Mike, Nada. Sim, tá dando Sim, pra ver. sim. Agora a gente tá ouvindo. o gás, Pelo né? menos. Um gás comprimido de argônio. E aqui vem as informações de prevenção, daí como é que a gente deve utilizar, que Sim. não pode, depois do manuseio, Agora sim. comer Foi. ou beber sem lavar as mãos, né? E depois aqui tem mais alguma coisa sobre o armazenamento em local com ventilação, né? O que acontece se tem um vazamento de argônio. Se está num lugar onde ele é pequeno, né? Um lugar pequeno, pode acontecer de ele retirar o oxigênio desse local e ficar só ele. Se tem uma pessoa lá dentro, ela morre por asfixia, tá? Mas ele não é um gás inflamável, ele não incendeia, ele não pega fogo, tá? Ele só é um gás de proteção mesmo. Só que o cuidado é esse daí, se caso acontecer um vazamento, tá? O que pode acontecer de explosão é o cilindro, de repente um cilindro muito velho, já com algum problema. Então, como ele está comprimido, o gás ali dentro, né? Ele pode causar algum rompimento do cilindro. E aí sim, esse tipo de explosão, vazamento na válvula. Isso aqui é um capacete, então, que vem para proteger a válvula aqui, né? Transporte. Desrosquei aqui o negócio. Então aqui tá a válvulazinha, tá? Essa válvula aqui, às vezes pode acontecer de vazar, tá? Então como é que se faz para tirar o vazamento dela? Normalmente é sujeira, né? Fica uma sujeirinha aqui nessa torrezinha aqui da válvula, tá? Então tira o parafuso aqui em cima, se faz a limpeza, provavelmente vai ter poeira, vai ter algum pedacinho de sujeirinha ali. Então tira aquela sujeira ali, recoloca de novo. Às vezes pode ter algum anel de vedação também com algum desgaste, então também dá para fazer esse tipo de manutenção. Então aqui é onde vai conectado o manômetro, tá? Manômetro. Aqui eu vou abrir, tá vazio esse cara aqui, senão ele daria uma pressão e já
sairia um barulhão aqui, faria um barulho de gás vazando, tá? Esse tá vazio mesmo, usei todo ele. Então, tá aí o primeiro videozinho aí sobre o cilindro de gás. Então, pessoal, aqui é o manômetro, tá? Eu retirei ele aqui do cilindro, vou colocar ele para mostrar para vocês daqui a pouquinho. Aqui nesses dois relógios, tá? Esse mais da esquerda aqui, esse me indica qual é a pressão que eu tenho que utilizar aqui na saída de gás, tá? Então, ele tem aqui o preto e o vermelhinho, tá? Normalmente a gente controla ele, opa, saiu um pouquinho do foco, por litros por metro, tá? Por minutos, certo? Litros por minuto. Então, ele tem essas duas faixas, tá? Uma para CO2 ou por argônio, tá? E nessa classificação ali eu vou ter que, nessa tabela, na verdade, assim, nesse gráfico aí dele, né? Eu tenho que colocar uma medida que eu posso usar posso dizer assim, uma fórmula, né? Normalmente pelo diâmetro do arame, tá? Então, no caso, vamos supor, nessa máquina que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, eu estou usando um arame de 1.0, tá? Então, a faixa de gás que eu tenho que utilizar, eu sempre multiplico ele por 10, pelo diâmetro do arame, tá? Então, no caso, para esse arame que eu utilizo nessa máquina aqui, seria 10 litros por minuto, tá? Mas como eu estou aqui no ambiente bem fechadinho aqui, eu posso utilizar menos um pouco. Então, eu posso colocar ali uma faixa de 8, 7, por aí já é o suficiente, porque aqui eu não tenho corrente de ar nenhuma, tá? Então, essa é uma... Opa, pessoal, então assim, ó, nessa partezinha ali eu quis dizer que o diâmetro do eletrodo, tá, o arame, solda, eu multiplico por 10 para saber a vazão adequada para a soldagem, tá? Então, esse valor vai ficar, vamos supor, de correto, tá, de certo, 10 vezes o diâmetro do eletrodo, do arame, no caso, da Big Mac, tá? Mas eu estava explicando ali que no meu caso, como eu não tenho corrente de ar nenhuma ali, não tem nenhum vento que bate ali, eu posso diminuir um pouco, eu posso chegar até uns 7, 8 ali, sem problema, porque vai ter gás suficiente para fazer a proteção gasosa ali daquela região ali da poça de fusão, tá? Então, o que seria certo, tá? Lá na empresa, lá como é alto, é grande e tudo mais, o certo é usar um fluxo de gás ali de 10 ali no caso desse arame aqui para 1 milímetro. Sempre multiplica por 10, tá? Se for 0,8, daí fica no 8. Se for 1,2, é 12. Uma dica, no caso, que tu sempre coloca o valor vezes 10, o diâmetro vezes 10, tá? No caso que fosse 0,8 milímetros, eu colocaria 8. Se fosse 1,2, 12, tá? Então, o vermelhinho ali seria para CO2, tá? E o preto para o argônio. E a diferença é bem pouca, mas tem uma diferencinha ali, tá? Aí tu faz o consumo do gás diminuir, dependendo do local onde tu está trabalhando e qual é o material que tu está trabalhando, tá? Depois desse outro, a gente tem aqui, ó, a pressão que tem dentro do cilindro, tá? Então, como é quilogramas forças, tá? Por centímetro quadrado, é aquela faixa preta ali do cronômetrozinho, tá? Então, esse cilindro, quando ele tá cheio, ele tá em 160 por aí, mais ou menos, quilogramas força. Se fosse libras, tá aí, libras por centímetro quadrado, também é a partezinha vermelha ali, certo? Aqui a gente tem o manípulo, então, que é o registro, né, da válvula. Esse aqui acontece ao contrário. A maneira da gente
liberar mais gás ou aumentar mais gás. Eles têm uma molinha ali, eu vou ver se eu acho depois um videozinho que mostra essa parte bem explicativa para vocês, e daí eu passo aí para vocês. O que acontece? Quando eu abro ele, na verdade, estou fazendo esse giro aqui, quando está abrindo, eu estou fechando o gás. E quando eu estou apertando, por causa dessa mola, né? Quando eu estou apertando, eu estou liberando mais o gás, tá? É assim que ela funciona. Depois aqui, gente, tem umas que tem um fluxômetrozinho, tá? Eu vou mostrar para vocês as imagens, porque eu não tenho esse aqui. Aqui uma chave 15, isso aqui então vai dentro daquela parte da válvula ali do primeiro vídeo ali no cilindro, né? E aqui a gente faz o aperto. Veja que não tem veda-rosca nem nada, é assim mesmo, tá? Daí essa mangueirinha é a saída para ir para a máquina e aqui é a entrada do gás no cilindro, tá? Deixa eu encerrar esse. Então, pessoal, eu tinha feito a gravação ali daquela parte. Aqui ele já está colocado, mas eu vou tirar de novo. Vou tirar ele aqui. Tá sempre, tem que ser bem apertado essa parte aqui, né? Então, como eu falei para vocês, essa partezinha aqui é aquela que eu coloco no cilindro. Não uso veda-rosca, né? Ó, é direto o latão ali. Essa partezinha é móvel para poder rosquear, e esse aqui é a partezinha da agulha que vai entrar lá na válvula, vai ficar conectado bem na válvula aqui. Então ele é solto, porém tem essa rosca aqui que posso dar uma aliviada aqui um pouco, é mais fácil. E vou rosqueando, certo? Aqui eu tenho que usar uma chave 15, como eu não tenho, vou usar uma inglesa, tá? Então essa chave aqui agora uso para fazer o aperto, certo? O cilindro, gente, como eu não estou usando na máquina, tá? Eu já tirei o capacete dele aqui. Esse capacete aí, ele é quase o preço do cilindro, tá, gente? Por causa que é a parte onde, quando faz o transporte, né, precisa estar bem protegido isso aqui, né? Então ele é quase o preço do cilindro, que protege o cilindro, parte mais cara. Então aqui está colocado bem apertado. Aqui também tem que ter a conexão com uma abraçadeira e tudo mais, a mangueirinha onde vai para a máquina, né? Então, como eu tenho duas máquinas aqui, eu fiz uma ligação para ir para as duas. Bom, depois de colocado aqui, gente, vocês podem ver que esses relógios aqui, eles estão no zero, né? Estão zerados. O que acontece? Quando eu abrir aqui essa válvula, eu tenho que cuidar para ver se não tem vazamento. Deixa eu pegar aqui um sabãozinho. Então, na oficina, né? Vocês vão pegar uma esponjinha com sabão. E aí, quando abrirem, né? Aqui, esse ponteiro do relógio, do cilindro, né? Ele tem que fazer ali a abertura e ele vai vir até onde ele estiver ali com pressão, né? Então, no caso desse, vai a 160, mais ou menos, ó, 160, viram? Então, a pressão do cilindro é esse cara aqui da direita. O da esquerda é o da máquina. Daí eu regulo aqui, ó, tá? Então, esse, por enquanto, eu não abri ali para ele funcionar. Então, vou ver se ele tem vazamento. Já molhei a minha esponjinha, tá? A minha suja esponja. E botei um sabãozinho. Então, não deu bolha, tá tudo ok, certo? Então essa partezinha aqui tá legal, não precisa que eu aperte mais, então teria que dar mais um aperto, tá? Deixa eu limpar aqui. Bom, galerinha, então agora esse aqui veio para 160.
Para mim regular o da máquina, eu vou ter que ligar a minha máquina aqui. Tá um barulhinho agora, tá? Beleza. Vou só dar uma ligadinha no começo e depois já... Como é que eu faço agora essa regulagem? Lembra que eu falei para vocês ali, quanto mais eu abrir, mais ele fecha por causa dessa molinha que tem de segurança ali para o gás não retornar, tá? Eu vou mostrar no videozinho depois para vocês um que tem ali. Esse daqui, ele tá fechado, ó. Tá vendo que não tem nada ali, né? Então como é que eu faço, ó? Eu aperto o gatilho da minha máquina, certo? Ó, não tá indo nada, só o arame. E aí eu vou dando o aperto agora, ó. É como se eu estivesse abrindo a válvula, na verdade. Tá? E aí eu dou mais uma apertadinha, ele tá indo, ó. Agora tá vindo pra minha máquina. Até pra ouvir o barulho, ó. Do gás entrando na mangueirinha. Então agora que liberou, ó. Quanto mais eu aperto, mais gás eu tenho. Como é um arame de 1.0, né? Agora eu tenho gás aqui na minha válvula na dimensão correta, necessária. Ah, não preciso tanto por causa do meu uso aqui, não tem corrente de ar nem nada, né? Então eu acabo que diminuo. Mas para diminuir, ele não vai voltar. Ó. Tá? Então eu diminuo e aperto o gatilho. Ó, vou apertando o gatilho até ele estabilizar. Não estabilizou, aumenta um pouquinho. Aqui tá bom para mim, ó. Não preciso mais que isso, tá? Isso faz com que eu economize gás, tá? E já é suficiente porque eu não tenho corrente de ar aqui. Então tá beleza. Aqui eu posso usar dessa forma. Bom, agora que eu abri essa válvula, né, para entrar o gás para a mangueirinha aqui, eu vou ver se as minhas conexões também não estão com problema. Então pego a esponjinha aqui, uma olhadinha, com um pouco de espuma, nada. Aqui nessa outra conexão de baixo, mais uma revisada. E acontece às vezes de cair alguma coisa quente, né? A gente cuida, mas pode acontecer. Não tem problema nenhum. Certo, gente? Então, essa daqui é a parte de colocação, então, dessa válvula e regulagem do manômetro. Pessoal, então aqui nessa partezinha agora, eu vou mostrar o painel de uma outra máquina, então, que eu tenho aqui, né? Falta 4 minutinhos só para a gente dar uma comentada aqui nesse vídeo, tá? Ali vocês viram que eu fiz a colocação e como que eu faço para regular a máquina, né? Do gás na máquina. E eu, ali para mim visualizar como é que está a pressão no cilindro, se ele está cheio, se ele está vazio, né? Conforme vai esvaziando, aquele do lado direito ali, ele vai, lógico, o ponteirinho vai no menos pressão, vai caindo, né? Bom, como é que eu faço agora, uma pergunta que eu faço para vocês, para despressurizar esse meu sistema? Quais são os passos que eu tenho que dar agora para despressurizar esse sistema? Eu mostrei para vocês pressurizando, agora eu quero despressurizar, porque senão a minha máquina pode ter problema depois lá nas mangueiras. É o procedimento que eu tenho que fazer. Não tem que primeiro fechar a válvula do cilindro de gás para depois liberar o gás restante da mangueira? Isso aí, muito bem. Fecha o cilindro, então, de gás, a válvula lá do cilindro de gás, né? E depois, o que eu faço? Aperto o gatilho lá da rocha, né? Vai sair um pouco de gás que está na mangueira, não vai sair mais o cilindro porque já está fechado. E aí depois saiu, então eu, em vez de fechar a válvula, né? Vou abrir aquela válvula para ela fechar. Aquela válvulazinha ali no manômetro, aquela ali que está no manômetro que regula a pressão de gás para a máquina. Então, eu abro ela para fechar, na verdade. Tá? Vocês viram que é o contrário o movimento. Se vocês forem numa torneira e apertarem, ela vai fechar a água, né?
Nesse caso ali do gás, eu afrouxo a fechar a passagem de gás. Tá? Meio ao contrário ali a coisa, tá? Então, até aí, essa passagem aí do gás, tá, gente? Como é que a gente regula, então? Como uma dica, uma fórmula, tá? Sempre multipliquem por 10 a partir do diâmetro do eletrodo ou arame de solda. Eu vou encerrar por aqui, falta um minuto e um pouquinho, e eu já abro outros ali para a gente comentar mais, tá? Vamos lá.